Hey, você sabe o que é tradição oral? Mas é claro que sim, pois essa tradição surgiu no início da vida humana na Terra, quando ainda não havia escrita ou outras formas de se registrar histórias. Ela é a palavra falada, assim como eu estou falando aqui com você agora. A tradição oral é a transferência de conhecimento sobre a cultura material e a tradição pela oralidade, pelas palavras. E elas são passadas de geração em geração e preservam um saber ou uma cultura daquela sociedade. Com isso, ela permite que histórias, contos, canções ou provérbios continuem vivos sem precisar de estarem escritos em algum lugar. Com isso, a gente percebe que os primeiros arquivos e bibliotecas do mundo foram os cérebros dos homens. E bom, segundo Ambatebá, um escritor malinês de Mali na África, quando falamos de tradição em relação à história africana, nós estamos falando da tradição oral, porque ela é a memória viva da África, é a tradição viva. Por isso, as sociedades africanas são essencialmente sociedades de palavra falada. A oralidade é uma parte integrante da comunidade e do indivíduo, sendo característica da própria identidade individual e coletiva. Lá na África, a palavra é vida. Ela é completada pelos títulos e símbolos e que, por sua vez, também são completados pelas palavras. Tudo gira em torno da tradição. E a palavra ela é um dos seus elos. Por isso, o que está por detrás dos testemunhos, a palavra de cada um, é o valor do homem que faz esse testemunho, o valor que esse homem representa para a sua sociedade. E essas palavras também possuem um valor na cadeia de transmissão na qual ela faz parte, ou seja, no local onde ela está sendo dita, seja dentro do contexto da religião ou dentro do contexto da política. Outra coisa muito importante também é a fidedignidade das palavras, ou seja, a sua autenticidade e a autenticidade das memórias individuais e coletivas. E isso nos mostra uma sólida ligação entre homem e palavra. A sua importância possui um valor moral fundamental e um caráter sagrado vinculado à sua origem divina e às forças ocultas nela depositadas. Por isso a autenticidade da palavra é muito necessária. O compromisso com a verdade é uma necessidade para se preservar a fidelidade da transmissão oral. O Ambatebá nos diz que a tradição oral ela é a grande escala da vida, ela engloba tudo que existe e não descarta nada. Por isso, ela tem esse caráter de salvar, preservar as memórias coletivas e a história do seu povo. A tradição popular africana nos conta como a palavra, a kuma, é uma força fundamental que emana do próprio Ser Supremo, que seria tipo Deus, o Maangala, que é o criador de todas as coisas. Ele ensinou o Maá, o primeiro homem, o dom da mente e da palavra. Ensinou as leis, segundo as quais todos os elementos do cosmos foram formados e continuam a existir. Com isso, Maá ensinou todos os seus descendentes tudo que havia aprendido, e assim se deu início da cadeia de transmissão oral. Bom, e com isso a gente pode perceber que a oralidade e os africanos, eles se interligam numa dinâmica que fundamenta suas existências e suas relações. Toda palavra lá tem um valor moral e reflete a magia do que é sagrado. E isso não é um caso isolado. Embora a África seja um continente muito grande, com muitos povos, a gente sabe que em quase toda sua extensão, talvez podemos dizer que toda a sua população, ou parte dela, se apropria da fala como um ponto pacífico de ligação com o outro, de transmissão de conhecimento. A fala, ela é utilizada em atos religiosos e educacionais convencionais que demonstram sua importância. E, bom, os grandes depositários dessa herança oral são os tradicionalistas. São os líderes de um grupo formado dentro da sua sociedade, são conhecedores de um saber específico, sem que com isso eles sejam especialistas em apenas um ramo do conhecimento, porque eles têm conhecimentos em diversas áreas. E cada povo contém uma palavra específica para denominar esse homem muito importante para a sua sociedade. Os bambaras, por exemplo, chamam eles de Doma. Esses homens são os conhecedores ou os fazedores de conhecimento, eles são os mestres dos ensinamentos. Por isso, quando o Ambatebá nos diz que quando morre um ancião se perde uma biblioteca, ele nos mostra como esses tradicionalistas possuíam um gigante conhecimento e também uma grande memória, porque eles eram capazes de concentrar muitas e muitas informações. E por essa razão é indispensável a atenção aos ancestrais e aos idosos de forma a cultivar o conteúdo transmitido por eles e guardar como tesouro, mas um tesouro aberto a ser compartilhado. Esses homens, eles, como Ambatebá nos diz, são a memória viva da África.
Mas, entretanto, a gente não deve reduzir a tradição oral herdada da África como um exercício de simples contação de história. Para os africanos, o exercício da fala não se limitava a isso. Era predominantemente por perpetuar os ensinamentos entre as gerações e era comumente valorizado por todos numa dinâmica de interação. Bom, e em relação às possíveis comparações e confrontos da linguagem oral com a escrita, é importante frisar que não cabe muito essas analogias pelo simples fato de serem dois tipos de saber. E há quem diga que essas sociedades orais não possuíram ou não desenvolveram a escrita, mas isso é um equívoco que impede que reconheçamos a importância da fala para os africanos, porque antes mesmo de desenvolver a escrita, os seres humanos desenvolveram a fala. E também há quem diga que a escrita passa uma confiança maior que a oralidade, mas nada prova essa subordinação. E por ser a oralidade uma ação muito significativa para a população africana, é importante a gente refletir sobre a sua utilização na preservação e na difusão do legado da África no mundo e perceber a sua instituição aqui no Brasil. A chegada dessa tradição aqui veio com os africanos durante o tráfico negreiro e ela se configurou como uma base da nossa cultura. E no nosso dia a dia a gente pode perceber muitas manifestações disso, como nas religiões de matriz africana, na capoeira, em palavras que a gente fala todos os dias, em vários aspectos da nossa cultura. E para demonstrar melhor essa conexão, eu convido o mestre Cristiano da UCAP, União Cultural de Capoeira, para falar para a gente um pouco melhor sobre a capoeira e a tradição oral. Olá, crianças. Que oportunidade de poder falar um pouco para vocês. A capoeira ela é afro-brasileira, né? Ela tem raízes africanas, mas nasceu no Brasil, como se tivesse engravidado na África, nasceu no Brasil. Mas também ela tem influência indígena, né? O próprio nome, uma das origens do nome, capoeira, capoeira, como se fosse na mata, assim, uma matinha mais baixa, um mato ralo, onde os capoeiristas utilizavam para movimentar, para poder se preparar e seguir em direção aos quilombos. E essa tradição oral é muito importante, que fez com que determinados conhecimentos que não tem em livros, né? Livros que às vezes têm influência da escrita dos colonizadores, né? Boa parte das vezes, né, o livro tem influência principal dos colonizadores. Essa tradição oral na capoeira faz com que a gente aprenda outros componentes da história, né, que veio passando dos mais antigos até chegar em nós. E a capoeira, por ser afro-brasileira, tem muito essa tradição da roda, essa tradição do conhecimento que é passado assim de boca ao ouvido, que a gente sente e aprende de uma forma diferente. Então, o mestre capoeira, ou o capoeirista mais antigo, ele pode falar de uma vivência dele ligada a algo que aconteceu naquele momento na roda. Então, é algo que, às vezes, outras formas de transmissão do conhecimento também são importantes. Mas a tradição oral, que é passado da boca para o ouvido, ela é uma tradição ancestral e acontece naquele momento ali, ao vivo, e isso tem uma energia muito boa. Então, por exemplo, numa determinada roda, uma música que está tocando, ou algo que aconteceu no jogo da capoeira, o mestre pode contar uma história associada àquilo, e essa história que ele está contando faz com que quem está ali memorize, né? Porque algo aconteceu naquele momento, e é possível interagir com a fonte, né, que está passando o conhecimento. Então, essa é uma forma muito especial de transmissão de conhecimento, do aprendizado. É uma tradição antiga que tem na capoeira, né, que isso tem uma certa ancestralidade. E além da palavra falada, a própria tem música de capoeira também, né, que é como se fosse assim, uma palavra cantada. Existe um canto de entrada onde conta uma história dentro da própria música da capoeira e depois vai para o jogo. Tem algumas conversas que acontecem antes da roda, depois da roda, durante os treinamentos. E é uma forma muito especial de aprendizado e permite também que os capoeiristas possam interagir com quem está ensinando, né? Fica, em alguns momentos, assim, tem a participação de quem está ouvindo também, podendo falar e perguntar de algo que aconteceu naquele momento, e o mestre também trazendo algo do passado, contando, explicando como que aquilo foi construído, né? O que significa o significado daquilo. E isso é muito importante. Então, quando o mestre capoeira vai falar de cada toque do berimbau, né? A gente tem vários toques do berimbau: São Bento Grande de Angola, São Bento Pequeno, o toque de Angola, o toque de Benguela, e cada toque tem um fundamento, né? Tem um fundamento que, quando está ali na presença, às vezes somente quem vivencia talvez possa imaginar um pouquinho do que a gente está falando, ou melhor, no caso mesmo, se quem não vivencia pode até imaginar, mas sentir o que é essa tradição, que graças a Deus existem até hoje, principalmente
mantida pelos grupos de capoeira que se reúnem para poder desenvolver a capoeira. Então a tradição oral é muito importante nas aulas de capoeira, muito importante essa forma de aprendizado, que por mais que existam outras formas, é um elemento muito importantíssimo que tem, né? Essa possibilidade de falar da história de uma música, de falar da história de um jogo de capoeira, de falar do porquê que se faz daquela forma, de explicar como que é o ritual da roda, e a gente poder vivenciar aquela roda naquele momento, e os alunos também perguntar o que está acontecendo, é algo bem especial. E a gente fica feliz de poder estar falando disso, né, aqui, de algo ligado à cultura mesmo, né, à cultura. E foram aproximadamente 350 anos, né, que africanos vieram para o Brasil. Quando a gente fala de África, às vezes as pessoas falam como se fosse assim, estivesse falando do país, assim, né? Mas na verdade está falando de um continente imenso, né, com diversos países, nações com cultura diferente. Então a gente fala que a capoeira é afro-brasileira nesse sentido, assim, vários elementos de diversas regiões da África foram trazidos aqui para o Brasil, e aqui no Brasil, somada aos elementos aqui também da nossa terra, nasce a capoeira afro-brasileira, no qual essa tradição oral ela é muito importante. Na África a gente tem algumas expressões como a baçula, o ningolo e outras formas de expressão que aqui no Brasil, né, associado com uma necessidade também, a capoeira também nasceu como uma luta de libertação, e mais para frente o berimbau chegando na capoeira e ela se construindo, e hoje a capoeira do Brasil aí para o mundo inteiro, né, preservando a nossa cultura, a tradição oral. Então esse elemento é muito importante para o ensino da capoeira. Um forte abraço para todos, espero ter contribuído um pouquinho. Meu nome é Cristiano, também conhecido como Mestre Cristiano no meio da capoeira. Sou fundador da UCAP, uma União Cultural de Capoeiras, uma União Cultural de Capoeirista, que começou em 1994. E um forte abraço para todos. Viva a capoeira, viva a tradição oral, viva a cultura afro-brasileira. Um forte abraço. Bom, gente, e com isso podemos compreender melhor a tradição oral africana e como ela está inserida no nosso dia a dia e nas nossas tradições. Muito obrigada, eu sou Larissa Frazão, estudante de História da UFJF, e espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre essa magnífica tradição e que esse breve conhecimento faça você refletir mais sobre a valorização da palavra e em como ela é muito importante para todos nós. Valeu!